Olá, turma. Essa é mais uma aula da disciplina de Inteligência Artificial. E hoje nós vamos ver nosso primeiro algoritmo de classificação, que é o famoso KNN, que é o algoritmo de vizinhos mais próximos. E ao final da aula nós vamos fazer uma prática com esse algoritmo. Essa prática ela vai ser utilizando a ferramenta Weka, mas aí vocês podem ficar à vontade em implementar esse KNN em qualquer outra linguagem de programação que vocês quiserem. Vocês vão perceber que é um algoritmo bem fácil, bem intuitivo e fácil de ser implementado. Inclusive, nós temos algumas bibliotecas que trazem o KNN já pronto. Você consegue resolver isso em 3 linhas. Você consegue implementar ele, que é o caso da linguagem Python. Bom, então, o KNN é um algoritmo de aprendizagem supervisionada baseado em instâncias. O que significa isso? Significa que é um algoritmo que eu preciso passar dados de treinamento para ele e ele vai olhar para essas instâncias quando ele for classificar um novo dado. Então, ele não gera um modelo de treinamento, ele guarda os dados de treinamento e quando eu quero fazer uma inferência, uma predição, ele pega o novo objeto que ele quer classificar e compara com o que ele tem guardado e faz a inferência. Qual que é a ideia dele? Classificar uma amostra ou um objeto de teste chamado XT, atribuindo a classe mais frequentemente representada dentre as K amostras de treinamento mais próximas em um esquema de votação. O que é isso? Eu tenho um parâmetro nesse algoritmo, o único parâmetro é o parâmetro K, nas versões mais simples, tá? É o parâmetro K, e significa a quantidade de vizinhos que ele vai avaliar. Então eu vou submeter esse objeto de teste XT para classificação, e eu quero o seguinte, no final das contas eu quero o seguinte, eu quero que ele encontre, se K for igual a 10, por exemplo, ou 15, 20, né? Se K for igual a 15, eu quero que ele encontre os 15 objetos, os 15 vizinhos mais próximos dele lá no plano de característica. O que ele vai fazer? Você vai calcular a distância de todos para todos e vai fazer um ranking. Vai ranquear nessa distância os 15 primeiros, excluir os outros, porque ele não precisa. E nesses 15 primeiros, ele vai avaliar qual que é a classe de cada um dos 15 vizinhos mais próximos desse objeto XT e vai contar qual que é a classe que mais aparece. Se for um problema de duas classes, classificar entre a classe A e a classe B, e desses 15 mais próximos ao XT, 10 são da classe A e 5 são da classe B, pelo esquema de votação, que é o que ele usa aí, ele vai classificar esse objeto XT como pertencente à classe A. Ele é muito simples. Então, como eu falei, enquanto outros exemplos constroem uma descrição geral e explícita dos dados, que é o modelo de treinamento, o KNN generaliza, ou seja, ele tenta extrapolar o que ele aprendeu para algo que ele não conhece, né, saindo de treinamento para teste, ele generaliza a aprendizagem somente na classificação. Nesse caso aqui, é um algoritmo de classificação baseado em instâncias e o treinamento dele é muito rápido, quase zero. Mas todo o esforço computacional gasto nesse processamento é feito na inferência, na predição. Porque ele tem que fazer o cálculo de proximidade do objeto que eu quero classificar de todos para todos, todas as vezes. Outros métodos, eles demoram mais para poder treinar porque ele tenta extrair do conjunto de treinamento uma função de decisão, por exemplo, única que explica todo aquele conjunto. Então, se eu tenho a função de decisão, eu aplico o meu objeto novo a essa função de decisão e ele fala para mim se o objeto é da classe A, da classe B, da classe C, enfim. Então, no cálculo de proximidade, a gente vai usar a famosa distância euclidiana, que é aquela distância que a gente usava lá no ensino médio. E é dada por essa fórmula aí abaixo. Dado que eu tenho um espaço n dimensional, várias dimensões, eu vou calcular a diferença dos pontos nas dimensões correspondentes, vou calcular essa diferença, elevar ao quadrado para cada um dessas diferenças dos pontos,
e depois fazer o somatório e tirar a raiz quadrada. Essa é a distância euclidiana dada por essa fórmula aí embaixo. Vamos a um exemplo para vocês entenderem. Então aqui eu tenho um plano bidimensional, ele está na escala aí de 0 a 5,5. Aqui eu tenho o eixo x1, aqui o x2. Então aqui a característica x1, aqui a característica x2. Vamos seguindo. Então eu tenho o primeiro exemplo da classe vermelha, que é o x1. O segundo exemplo da classe azul, que é x2. x3 é da classe azul. x4 é da classe vermelha. x5 azul. x6 azul. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, esses são os meus dados de treinamento. É um problema de classificação binária. Eu tenho a classe vermelha e a classe azul. Então, dado que o xt tem essas coordenadas aí, 2,3 e 3,4, eu quero saber qual classe xt pertence. Então ele está ele caiu ali quase na fronteira de decisão, né? Então é difícil para a gente visualmente falar, não, eu acho que ele é de tal classe, eu acho que ele é de tal classe, não sei. Parece que ele é da classe vermelha, a gente consegue talvez inferir que é da classe vermelha, mas a gente está falando de um plano de 2 dimensões, um espaço que é escalado entre 0 e 5,5, com poucos exemplos, então para o ser humano isso é fácil de fazer. Agora, quando a gente trabalha com um problema 10, 20 dimensões, que a gente nem consegue desenhar com 1.000, 2.000, 500.000 exemplos, aí a gente precisa do algoritmo para poder fazer isso. Então, vamos chutar que ele pertence à classe vermelha pela proximidade ali, né? Está mais para vermelha do que para azul. Só que desse lado aqui também tem um exemplo vermelho. Aqui a gente pode até dizer, talvez, que esse exemplo vermelho é um outlier. Ele não ele é pertencente à classe vermelha, mas ele não deveria estar aqui. Ou ele foi medido errado, ou é uma anomalia. Okay? Vamos seguindo. Então, dado que eu tenho o xt, eu quero classificar ele. Então, para isso, eu vou fazer o cálculo das distâncias desse objeto xt para todos os elementos que eu tenho. Então, todos os objetos de treinamento que eu tenho. Então, a distância do xt para o x1, que tem as coordenadas 1,7 e 4,7, é 1,43178. Então, essa é a distância do xt para o ponto x1. A distância para o x2 é 1,5, para o x3 2 e assim vai, 4, 5. Então, estou calculando a distância de todos para todos e marcando, aliás, do xt para todos e marcando qual classe que ele pertence para poder ficar mais fácil. Aqui deu um erro de renderização, mas aqui nessa primeira coluna é o objeto, aqui na segunda e terceira é o valor desse objeto, na quarta coluna é a classe dele e aqui na quinta é a distância. Então eu quero classificar. Aí depende, porque essa classificação ela vai depender do parâmetro. Se eu escolher k igual a 1, ou seja, eu vou simplificar, já que é o vizinho mais próximo, eu vou escolher 1 porque ele consegue se decidir, né? Quem estiver mais próximo dele vai dizer qual classe que ele pertence. Então, se eu disser que o meu k é igual a 1, eu vou olhar aqui na minha tabela qual que é a menor distância. A menor distância que eu calculei foi 0,56. 0,56. 0,56 é do x13. O x13 é da classe azul. Então, se eu definir que o parâmetro k, ou seja, eu quero somente o vizinho mais próximo, é igual a 1, então ele vai ser classificado como azul. Vou aumentar esse k. Eu quero k igual a 2. O k igual a 2 quer dizer que é os dois vizinhos mais próximos. Então, o azul, que é o x13, vai continuar sendo o vizinho mais próximo. E o segundo mais próximo é o x9, que é da classe vermelha, que também está próximo aqui. Pode observar que eles estão marcados aqui.
Vou aumentar, x3. Quando eu coloco k igual a 3, aí ele já começa a decidir pelo vermelho. Então ele tem uma alteração ali. Então se eu fizer com 4, ele também vai classificar como pertencente à classe vermelha. Então se eu fizer o 5, 6, 7 até o máximo, aí quando eu uso o máximo, que é o k igual a 15, porque eu não tenho mais de 15 objetos de treinamento, ele já classifica como azul. Olha só, k igual a 1 classificou como classe azul. A partir do 2, 3, 4, né, ele já identificou que esse xt pertence à classe vermelha. E quando eu coloquei o máximo, ele puxou para azul. Então aqui a gente observa o seguinte, k muito pequeno, ele pode pegar um outlier. E é o caso aqui, ó. Esse x13, talvez ele seja um outlier. Talvez ele nem deveria estar aqui, porque os demais companheiros dele estão aqui embaixo. Ó. Os demais objetos da classe estão embaixo. Então talvez x13 e x14 sejam um outlier. Então como ele pegou aqui k sol igual a 1, ele pegou um outlier e já classificou. No outro extremo, eu tenho k igual a 15. Ah, então faz para todo mundo então. Calcula a distância para todo mundo. O problema é que isso aqui não é considerado um problema de conjunto de dados desbalanceado. Não é. Mas eu tenho mais exemplos da classe azul do que da classe vermelha. Então, nesse caso, se eu usar o K máximo, que é a mesma quantidade de dados de treinamento, ele vai puxar para a classe majoritária. E a gente não quer isso. Então, a gente tem que calibrar esse valor de K. Dependendo do conjunto de dados que você tem, das suas características, do seu problema, esse K ele é variável. Então você vai ter que fazer diversas iterações desse algoritmo para encontrar qual que é o melhor valor de K, ou seja, com qual valor de K, parâmetro K, você tem a máxima eficiência do algoritmo. Então isso eu posso fazer, por exemplo, usando a validação cruzada. Então vou alterando o valor de K e também vou misturando os dados de treinamento e de teste. Nesse caso aqui, os meus dados de teste foi só um, mas eu posso ter um conjunto muito grande, né? E o ideal é que eu tenha um conjunto muito grande de treinamento e de teste, porque apenas um objeto de teste não é suficiente para determinar o valor de K. Aqui eu tenho um exemplo, ele calculando o K, ele classificando um objeto usando o KNN com K igual a 10. Nesse canto aqui, só voltando a algumas aulas aqui, do lado esquerdo, eu tenho os mesmos dados do lado direito. Acontece que aqui do lado esquerdo, eu tenho os dados sem normalização. Então, eles ficaram todos próximos aqui. Aqui, eu normalizei os dados, eu distribuí os dados para poder ele melhorar essa classificação. Então, daí a importância de se normalizar os dados, né, de se escalar eles para colocar tudo na mesma faixa de valores. Nós vamos implementar o K utilizando o ECA. Essa implementação do KNN utilizando o ECA, eu vou fazer numa aula separada, vou deixar o link para vocês, porque a gente vai fazer exclusivamente na ferramenta do ECA. Mas quem quiser implementar isso utilizando Python, Java, JavaScript, que seja PHP, consegue fazer tranquilamente, porque vocês viram que o KNN é um algoritmo bem simples, bem intuitivo. Então era isso, pessoal. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.